Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 29. Vamos ler dos versos 11 a 13. Eu não sei qual a sua necessidade essa noite. Quem sabe tem pessoas aqui que precisam de cura física. Quem sabe tem pessoas aqui que estão carregando um peso na sua alma. Você entrou aqui desanimado, se sentindo derrotado, sem esperança. Quem sabe você está lutando com problemas na sua família, na sua vida financeira. Eu não sei qual a sua necessidade, mas em nome de Jesus nessa noite, coloque a sua esperança em Jesus, e nada é impossível neste lugar. Coloque a sua fé em Jesus, e não há nada impossível nessa noite. Eu quero compartilhar uma mensagem para a igreja, e a base, o tema está aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus, em nome de Jesus, apresentamos essa mensagem e pedimos que o Senhor manifeste a tua glória com sinais, prodígios e maravilhas nessa noite. Em nome de Jesus, amarramos o homem forte desta cidade e atamos todo o poder das trevas contrário a esta ministração e a manifestação da glória do Senhor na vida dessas pessoas. Jesus, confirma essa mensagem, tocando vidas, operando sinais, e a Ti, Senhor, será toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus magnífico, a um Deus poderoso. Ele criou o céu e a terra, as estrelas, as galáxias, o universo inteiro. E este verso aqui está nos dizendo que este Deus tem pensamentos sobre você. Este Deus extraordinário, infinito, Ele pensa a seu respeito. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece os seus sonhos, Ele sabe de tudo que está se passando em sua vida. A Bíblia, na nova versão internacional, traz aqui nessa tradução: Deus tem planos a seu respeito. E a palavra de Deus nos ensina essa verdade maravilhosa. Deus tem planos a seu respeito. Ele tem um plano para a sua vida, um propósito maravilhoso para você, para a sua família, para os seus filhos. Deus pensa sobre o seu futuro e tem algo de bom para você. E essa é uma ótima notícia, porque esse mesmo Deus diz, segundo o profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Meu querido, minha querida, se você está no centro da vontade de Deus, nada pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Ele vai fazer o que for preciso para cumprir esse propósito. Se for necessário, Ele vai abrir o mar para você passar para enxuto. Se for necessário, Ele vai fazer chover comida no deserto. Se for necessário, Ele vai fazer sair água da rocha, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Se for necessário, Ele vai fazer você andar sobre as águas, vai multiplicar pães e peixes. Se for necessário, Ele vai ressuscitar mortos. Entendam bem, nenhuma circunstância pode impedir o projeto de Deus para a sua vida. Nenhum demônio do inferno pode impedir o agir
agir de Deus na sua vida. Existe apenas uma pessoa que pode impedir esse agir, e essa pessoa é você, porque Deus respeita as suas escolhas. Portanto, meus irmãos, a grande questão é: Deus tem um plano para a sua vida, mas você está preparado para viver este plano? Deus tem um projeto para você, algo de bom, de maravilhoso, de glorioso para o seu futuro, mas você está preparado para viver o melhor de Deus? Pais, vocês estão preparados para os planos de Deus para os seus filhos? Filhos, vocês estão preparados para os sonhos de Deus para os seus pais? Esposo, esposa, vocês estão preparados para aquilo que é a vontade de Deus um para o outro? Nada pode impedir o agir de Deus, a não ser as suas escolhas. Você está preparado para o melhor de Deus para a sua vida? E hoje então, eu quero ajudar você a entender como alcançar o que Deus tem para você. Eu quero ajudar você a entender como viver esse projeto extraordinário de Deus para você. E eu vou falar de 3 elementos que você precisa para viver o plano de Deus para a sua vida. O primeiro deles é fé. Você precisa de fé. Diga assim: eu preciso de fé. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga comigo: se eu quiser e eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Queridos, desde o princípio, Deus quis que nós entendêssemos que se nós estivéssemos no centro da vontade dEle, não nos faltaria nada. Deus quis que você, eu, que nós entendêssemos que se nós estivéssemos ouvindo a voz do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, nada faltaria para que o propósito, a visão, os sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Deus em todo tempo na sua palavra está dizendo: se você me obedecer, você vai ter o melhor dessa terra. Se você ouvir a minha voz, se você cumprir a missão que eu coloquei na sua vida, nada vai te faltar. E o interessante é que enquanto em todo tempo Deus está mostrando a missão e falando da sua provisão, o diabo está tentando mostrar ao homem a carência, está tentando mostrar o que faz falta. Lá no Éden, por exemplo, Deus disse para Adão e Eva: cresçam, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. O diabo vem e mostra para eles que eles estavam nus. O diabo vem trazer para eles a consciência do que estava faltando. Lá em João capítulo 6, Jesus, diante de uma multidão de 5.000 pessoas famintas, diz para os discípulos: vamos alimentar essa multidão. Mas Filipe olha para Jesus e fala: como? Nós não temos dinheiro. Se nós tivéssemos 200 denários, 200 dinheiros, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Jesus olhava a provisão de Deus para cumprir a missão, e Filipe olhava o que fazia falta. Amados, e a caminhada da fé significa que nós temos que sair da consciência da carência para a consciência da abundância. Eu vou dizer isso de novo. Na caminhada de fé, nós precisamos sair daquela consciência da carência, do que faz falta, e passarmos para a consciência da abundância de um Deus infinito e todo-poderoso. Você precisa parar. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu um sonho, você precisa parar de ficar olhando o que está
fazendo falta. Você precisa parar de colocar o seu foco na sua carência e olhar a mão poderosa de Deus. Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, o pastor Jean estava falando desse verso. Está escrito: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Queridos, a promessa, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A promessa da Bíblia é que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós obedecermos a voz do Senhor, as bênçãos virão até nós. Se você ouvir a voz de Deus, se pela fé você obedecer aquilo que Deus mandou você fazer, as bênçãos vão correr atrás de você. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para viver na dimensão do correr atrás das bênçãos e começar a correr atrás do fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, a vontade. O que é que Deus mandou você fazer, meu irmão? O que é que Deus mandou você fazer, minha irmã? Lá na sua casa, na sua família, qual foi a direção que o Espírito Santo te deu? No seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, qual foi a direção que Deus te deu? Obedeça, e as bênçãos vão correr atrás de você. Pare de olhar o que está fazendo falta. Pare de dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento, eu não tenho dom. Olhe para o Deus Todo-Poderoso que te mandou fazer essa tarefa, e Ele vai te suprir. Considere a vida de Salomão. A Bíblia relata lá em 2 Crônicas que Deus visitou Salomão. E havia um propósito muito claro na vida de Salomão, que era cuidar do povo de Deus. E Deus então pergunta para Salomão: Salomão, o que é que você quer que eu te dê? Pode pedir o que você quiser. E Salomão disse: eu quero sabedoria. Salomão entendeu que o propósito de Deus para a vida dele era cuidar de gente, era cuidar do povo. E ele foi buscar a Deus para gerar o propósito de Deus na vida dele. E sabe qual foi a resposta de Deus? Porque você me pediu sabedoria, não vai te faltar riqueza, não vai te faltar bens, não vai te faltar nada. Se você buscar gerar pela fé aquilo que você precisa para cumprir a visão que Deus te deu, não vai te faltar bens, não vai te faltar casas, não vai te faltar carros, não vai faltar nada para cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas eu quero te contar um segredo sobre viver nessa dimensão de fé. Esse segredo é: quem tem seu ouvido tem o seu futuro. Diga assim: quem tem o meu ouvido tem o meu futuro. Lá em Romanos 10:17 a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos aqui em Isaías, quando Deus disse que se nós quiséssemos e ouvíssemos o Senhor, se ouvíssemos e obedecêssemos o Senhor, nós comeríamos o melhor dessa terra. Lá em Deuteronômio está escrito que se nós ouvíssemos a voz do Senhor, as bênçãos correriam atrás de nós. Quem tem seu ouvido tem o seu futuro. Se você está dando ouvido à palavra de Deus, a fé que gera milagres vai crescer no seu coração. Se você está dando ouvido às promessas de Deus, a fé que opera maravilhas vai crescer no seu coração, e milagres vão acontecer. Milagres de provisão, de cura, de reconciliação, milagres de Deus. Mas se você começar a dar ouvido à carência, ao que faz falta e às mentiras do diabo, você vai se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o caminho da incredulidade.
Por que que Adão e Eva caíram? Enquanto eles ouviam a voz do Senhor, eles viviam em comunhão perfeita com Deus. Quando eles começaram a ouvir as mentiras da serpente, o resultado foi desastroso. Quem tem seu ouvido, tem seu futuro. Hoje, quem tem seu ouvido? Quem é que você tem ouvido? Será que você tem deixado o seu coração se encher com as verdades da palavra, com princípios de fé, com a convicção de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Ou você tem ouvido a sua carência interior, você tem ouvido os seus medos, as mentiras do diabo? Quem tem seu ouvido, tem seu futuro. Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa de fé. Em segundo lugar, você precisa de coragem. Diga comigo, eu preciso de coragem. Quantos conhecem a história de Gideão aqui? Quase todos. Gideão foi um homem levantado por Deus de maneira extraordinária para libertar o povo de Israel. Ele, com apenas 300 homens, derrotou o poderoso exército dos midianitas. Os midianitas eram um povo interessante. Eles eram nômades, eles não tinham uma cidade fixa, viviam perambulando pelo deserto, e eles eram os cangaceiros da época. Todo mundo aqui conhece a história dos cangaceiros, pois Israel também teve um tempo do cangaço. Os midianitas eram os cangaceiros. Eles vinham em bandos, assaltavam as cidades, as fazendas, roubavam tudo. E Gideão era um homem que teve a sua família, até irmãos assassinados. Nós vemos depois que ele procura vingar a morte dos seus irmãos. E era um homem que vivia com muito medo. Tanto medo que ele trabalhava à noite, para que os midianitas não vissem, não soubessem o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz lá em Juízes 6:12, que o anjo do Senhor apareceu para ele. Está escrito: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa palavra valoroso significa corajoso. O Senhor é contigo, homem corajoso. O Senhor é contigo, mulher corajosa. E se você ler a história de Gideão, no princípio ele começou a argumentar. Ele diz: quem sou eu? Ele tinha consciência da falta, ele tinha consciência da carência. Ele começou a dizer: quem sou eu? Eu sou o menor na minha casa, a minha família é a menor da minha tribo. Mas à medida que ele foi deixando a palavra de Deus entrar no coração dele, Deus o levantou como libertador da nação de Israel, como um homem que escreveu a história do seu povo. Homens e mulheres que escrevem a história são homens e mulheres de coragem. E o Senhor está te chamando a ser corajoso, a ser corajosa. O Senhor é contigo, homem de coragem. O Senhor é contigo, mulher de coragem. Eu quero contar a história de um homem, um irmão, que nos deu um grande exemplo de coragem. O nome desse irmão era Policarpo. Policarpo viveu na cidade de Esmirna. Esmirna estava na antiga Ásia, hoje Turquia. E Policarpo foi um homem que se converteu pela pregação dos apóstolos. Foi a primeira geração depois dos apóstolos. Aquele homem andou com Pedro, com João e com o apóstolo Paulo. Foi o próprio apóstolo João que ungiu líder da igreja na cidade de Esmirna. Será que esse homem conhecia o Senhor? Que privilégio pensar. Acontece que naquele tempo uma grande perseguição foi iniciada contra a igreja. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses gregos, se recusavam a queimar incenso para o imperador romano. Por causa disso,
eles começaram a prender os cristãos e a matá-los. Os romanos tinham arenas, eram como estádios, arenas enormes, e eles traziam os cristãos para essas arenas e soltavam leões famintos, e esses leões devoravam os cristãos. E um dia eles tinham preparado um espetáculo desse, onde cristãos estavam sendo jogados para as feras. E nesse dia eles conseguiram prender Policarpo. Policarpo foi levado para aquele estádio. E quando a multidão ficou sabendo que Policarpo tinha sido preso, eles começaram a vibrar. Ele era um homem odiado por aqueles que adoravam os falsos deuses. E quando Policarpo chegou ali naquele estádio, 11 cristãos já tinham sido devorados pelos leões. E o procônsul romano, o juiz daquela cidade, trouxe Policarpo para diante da multidão e começou a tentar obrigá-lo a negar a sua fé em Jesus. Ele fez pressão de todas as maneiras, ofereceu barganhas, fez ameaças, e diante da multidão, Policarpo dizia: eu nunca negarei o meu Jesus. Então aquele juiz, para ameaçá-lo, disse: se você não negar Jesus, eu vou queimar você vivo. E Policarpo respondeu: você está me ameaçando com um fogo que queima e logo apaga, e não tem medo do fogo que queima eternamente, vai ser o seu castigo? Aquele juiz ficou irado, mandou preparar fogueira no meio da arena. A multidão vibrava. Queima, diziam eles, matem esse que está destruindo os deuses. E eles prepararam a lenha, a madeira, a palha, amarraram Policarpo no poste e jogaram fogo naquela lenha, e uma grande fogueira foi criada. Só que quando o fogo subiu, ele circulou Policarpo e não o queimou. Esse é um dos relatos mais fidedignos da igreja primitiva, registrado até em anais do Império Romano. E aquele fogo circulava, aquele homem de Deus, e ele pacificamente olhava o povo, a multidão naquela arena ficou estarrecida, todo mundo ficou confuso: o que está acontecendo? E aquele juiz, meio que sem saber o que fazer, manda um soldado matar Policarpo com a espada. O soldado vai até ele e atravessa o seu coração com a espada. Quando o sangue de Policarpo desce e toca o chão, o fogo se apaga. A multidão ficou chocada. Policarpo morreu. Um homem de coragem, que pagou com a própria vida. Será que você teria essa coragem de verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus? Nós cantamos aqui nas músicas de louvor: eu sou teu para sempre, minha vida está diante de ti. Está mesmo, meu irmão? Está mesmo, minha irmã? Hoje, lá no Iraque, um grupo radical islâmico está atacando aldeias de cristãos, e eles dão 3 alternativas: converta-se ao islamismo, pague $450, o que para eles é impossível, ou morra. Eles têm 2 opções então, na verdade: ou se converter ao islamismo e negar Jesus, ou morrer. Se isso fosse aqui, qual seria a sua escolha? Deus está chamando homens e mulheres de coragem, que dispõem da própria vida para servir ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, a questão é muito séria. A Bíblia chega a dizer que os covardes ficarão fora do reino dos céus. O grande problema é que aquelas pessoas que se acovardam são aquelas que estão procurando sempre salvar a sua própria vida, cuidar do seu próprio conforto, pensando sempre nos seus interesses pessoais.
Mas Jesus disse em Mateus 16, 25: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não estou dizendo aqui que você precisa morrer por Jesus, tomara que isso nunca precise acontecer, mas o que eu estou dizendo aqui é que você precisa ter coragem para dizer: Deus, a minha vida é sua, faça conforme a sua vontade. Tenha coragem, coragem, coragem de servir a Deus. Quem sabe você que está aqui nessa noite está vacilando na sua fé, vacilando nas suas decisões de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Eu quero te encorajar, dizendo que o mesmo Deus que tocou a vida de Gideão e chamou ele de varão valoroso, homem corajoso, está aqui essa noite para transformar a sua vida e te dar a coragem que você precisa para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Terceiro lugar, você precisa de perseverança. Diga assim: eu preciso de perseverança. Tem pessoas que até têm coragem para entrar na luta, e entram na luta, mas no primeiro susto a coragem some. Irmãos, nós precisamos de uma coragem continuada, e o nome disso é perseverança. Precisamos terminar as coisas que iniciamos. Em João 17, versos 4 e 5, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus completou a obra que ele iniciou, e porque ele completou a obra, ele pode dizer para o Pai: glorifica-me, glorifica-me com a glória que eu tinha. Se você quiser entrar na dimensão da glória, você precisa ser alguém perseverante. Perseverança é a insistência da coragem. Diga isso comigo: a perseverança é a insistência da coragem. Uma pessoa sem perseverança é como um avião na pista de decolagem, pronto para decolar, decolagem autorizada, o avião cheio de passageiros, mas sem combustível no tanque. O potencial está lá, mas ele não vai a lugar nenhum. A perseverança, meus irmãos, é mais importante que o talento. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, cheias de habilidade, que não chegaram longe, porque lhes faltou perseverança. Desistiram diante das dificuldades. O YouTube está cheio de vídeo de pessoas com os talentos mais variados, mas muitos não irão longe por falta de perseverança. Por outro lado, pessoas com limitações incríveis têm alcançado grandes feitos e realizações por causa da perseverança em suas vidas. Em que está faltando perseverança para você hoje? O que você está pensando em desistir? Será que tem alguém aqui, quem sabe, pensando em desistir do seu casamento? Será que tem alguém pensando em desistir da luta pelos filhos, dos desafios de fé que Deus colocou diante de você? Minha palavra para você nessa noite é: não desista, persevere, porque Deus é fiel. Termine o que você começou, ponha a mão no arado e não olhe para trás. Em que área está faltando perseverança para você? Você precisa de perseverança para viver o melhor de Deus. Eu quero concluir lendo um texto que está em Mateus. Abra a sua Bíblia, Mateus 7.
partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Preste bem atenção, palavras do Senhor Jesus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nessa passagem nós aprendemos que edificar não é um privilégio dos sábios. Edificar, fazer planos, projetos, não é um privilégio dos sábios. Os insensatos também edificam. Mas aprendemos também que dificuldades não acontecem só com os insensatos, acontecem com os sábios também. E Jesus nos dá uma ideia aqui de dificuldades de todos os tipos, porque Ele fala a chuva, algo que vem de cima, os rios que sobem, algo que vem de baixo, os ventos que sopram, algo que vem do lado. Ou seja, dificuldades podem acontecer nas nossas vidas, sim. Mesmo se você é uma pessoa sábia, que fez as escolhas certas, você pode enfrentar lutas, sim. A diferença está no fundamento e no resultado. A diferença entre o sábio e o insensato está no fundamento e no resultado. E o fundamento determina o resultado. Por isso, nessa noite, quero te lembrar mais uma vez: Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e o universo inteiro, Ele tem um plano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Ele está disposto a mover céus e terra para esse plano acontecer. Mas você precisa estar firmado na rocha e caminhar com fé, coragem e perseverança. Você está pronto para o melhor de Deus na sua vida? Você está pronto para o melhor de Deus na sua vida? Então vamos nos colocar de pé.